Bom, pessoal, então vamos agora aqui resolver essa questão que diz o seguinte: escreva na forma trigonométrica e represente geometricamente os números complexos, tá? Nós temos esse número complexo aqui e esse outro, tá bom? Então é para a gente encontrar a sua forma trigonométrica e também para representá-lo geometricamente, beleza? Então vamos aqui. Para a gente encontrar a forma trigonométrica, a gente viu, pessoal, que primeiro nós devemos determinar o módulo do número complexo, tá? Logo após, encontrar o argumento e por fim substituir na forma trigonométrica, beleza? Então vamos aqui. Primeiramente vamos determinar o módulo aqui desse complexo, tá? Então o módulo de z vai ser igual a raiz, tá? Parte real ao quadrado, que é 4, mais a parte imaginária aqui também é 4 ao quadrado, tá bom? Então isso aqui vai dar igual a quanto? 4 ao quadrado dá 16, mais 4 ao quadrado também dá 16, né? Então 16 mais 16, isso aqui vai ficar raiz de 32, beleza? Muito bem. Raiz quadrada de 32 eu posso reescrever como sendo 16 vezes 2. Isso, pessoal. Raiz quadrada de 16 é 4. E a raiz quadrada de 2 não dá, né? Então a gente repete. Então fica 4 que multiplica a raiz de 2. Isso aqui é o módulo desse complexo aqui, tá bom? Muito bem. Próximo passo, pessoal, é determinar agora o argumento, certo? Determinar o argumento, né? E como que a gente faz isso? Utilizando a formulazinha, ó. Então, primeiramente vamos determinar o seno, né? O seno de alfa, né, do ângulo do argumento que a gente está procurando, vai ser igual ao y, tá bom? Que é a parte imaginária, que é 4, dividido pelo módulo 4 raiz de 2, beleza? Olha só, nós temos 4 em cima, 4 embaixo, tá bom? A gente simplifica, então fica 1 sobre raiz de 2, tá bom? Aqui a gente racionaliza, certo? Então a gente vai ter que o seno de alfa vai ser o quê? Vai ser raiz de 2 vezes raiz de 2, tá? Isso aqui dá raiz de 4, que dá 2, né? Beleza, então esse aqui é o valor do nosso seno. Agora vamos calcular aqui o cosseno. Cosseno de alfa é igual a x, né? Então o nosso x aqui vale quanto? 4 também sobre o módulo de z, né? Que a gente encontrou bem aqui, que é 4 raiz de 2. Simplifica esse 4 com esse 4, a gente fica com 1 sobre raiz de 2, tá? Racionaliza aqui pela raiz de 2, né? Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o cosseno de alfa vai ser igual a raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes a raiz de 2, isso dá 2, né? Beleza, isso aqui é o valor do cosseno de alfa, tá bom? Muito bem. Então, pessoal, qual é o ângulo, né, que ele tem o seno igual a raiz de 2 sobre 2 e o cosseno igual a raiz de 2 sobre 2, né? Então, esse ângulo aqui, pessoal, é o ângulo de 45 graus, tá beleza, pessoal? Então, esse ângulo aqui que a gente está tratando é o ângulo de 45 graus. Ou π sobre 4, né? Π sobre 4. Pessoal, tem que ter aí uma noção básica do ciclo trigonométrico, tá bom? Para poder responder essas questões, tá bom? Certo. Então agora a gente consegue, utilizando esse ângulo que a gente encontrou, né? O argumento, a gente consegue agora representá-lo, né? Representar esse complexo na sua forma trigonométrica, beleza? Então olha só, a forma trigonométrica como é que é? Complexo Z é igual ao módulo de Z que multiplica o cosseno de alfa, tá? Mais I vezes o seno de alfa. Essa é a forma trigonométrica, beleza? Agora como que a gente faz? A gente só pega agora os valores que a gente encontrou e substitui aqui na fórmula, certo? Então, como é que fica? Complexo Z é igual ao módulo. O módulo que a gente encontrou vale quanto? Ó, lá em cima. Ó. Módulo 4 que multiplica a raiz de 2. Então aqui, 4 vezes raiz de 2. 4 que multiplica a raiz de 2
vezes o cosseno de alfa. O alfa que a gente encontrou é o ângulo de 45 graus, ou π sobre 4, tá? Então fica o cosseno de π sobre 4 mais i vezes o seno de π sobre 4, beleza? Pessoal, então a gente acabou de encontrar aqui a forma trigonométrica aqui para esse complexo, certo, pessoal? Então é assim que a gente faz para calcular, para encontrar a forma trigonométrica desse número, certo? E agora, pessoal, nós vamos representá-lo geometricamente, tá? Olha só. Aqui nós temos o eixo real, imaginário, né? Beleza. Agora nós vamos pegar as coordenadas aqui desse complexo, tá? A qual ele está associado, que no caso aqui é o 4 no eixo real, tá? Então aqui vai ser 1, 2, 3, 4, certo? E 4 também no eixo imaginário, tá? Então a gente conta 1, 2, 3, 4, tá bom? Então esse ponto ele vai estar mais ou menos bem aqui, ó. Certo? Bem aqui vai ser o ponto, P, de coordenadas 4. Deixa eu colocar o 4 aqui. 4 e 4, certo? Muito bem. E a medida que vai aqui do centro, tá? Esse segmento que vai aqui do 0 até o ponto P, tá? Que é o ponto que o número complexo está associado, ele vai ser justamente o nosso módulo de Z, que vale quanto? Ó, 4 que multiplicar de 2, tá? Certo? 4 que multiplicar de 2. E esse ângulozinho bem aqui, ó, é justamente o nosso argumento, tá bom? É o ângulo alfa, que vale quanto? Π sobre 4, certo? Então essa aqui é a representação geométrica do complexo. Então a gente encontrou a forma trigonométrica, que é essa aqui, e aqui é a representação geométrica, certo, pessoal? Então vamos aqui para a letra B agora. Novamente, pessoal, seguindo o mesmo roteiro, né? Nós vamos encontrar primeiramente o módulo do complexo Z, tá? Logo após o argumento, depois substituiremos na forma trigonométrica e por último calculamos aí a representação geométrica, tá? Então primeiro vamos calcular o módulo de Z, tá? Isso é igual a raiz, né? A parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado também. A raiz aqui, certo? Então, muito bem. Menos 2 ao quadrado, pessoal, isso aqui dá 4, certo? Mais menos 2 raiz de 3 ao quadrado, né? 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado dá 4. Raiz de 3 ao quadrado dá 3, que a gente corta a raiz, tá? Então fica 4 vezes 3, que dá 12. Muito bem. 4 mais 12, isso dá 16, tá, pessoal? Raiz quadrada de 16 é 4, certo? Então aqui o módulo de Z vale 4, beleza? Então agora nós iremos calcular o argumento. Vamos atrás aqui do valor do nosso argumento. Então primeiro seno de alfa, né, que a gente não sabe ainda do ângulo, é igual ao y, tá? E o y no caso aqui vale a parte imaginária que vale menos 2 raiz de 3, tá? Isso dividido pelo módulo de Z, tá bom? É 4. Aqui em cima e embaixo a gente pode simplificar por 2, tá? Isso aqui vai dar igual a menos raiz de 3 sobre 2, certo? 4 dividido para 2 é 2. Então vem aqui o seno de alfa vale menos raiz de 3 sobre 2. E o cosseno, né? Cosseno de alfa é igual a... agora
a parte real, que é o x, né? Então, fica aqui menos 2, né? Dividido pelo módulo de z, 4. Então, aqui simplifica em cima e embaixo por 2, né? Então, aqui vai ficar menos 1 sobre 2, certo? Então, pessoal, aqui nós encontramos o valor para o seno desse ângulo alfa igual a menos raiz de 3 sobre 2. E o cosseno desse mesmo ângulo alfa, menos 1 sobre 2, tá? Então, a gente observa o quê? Valores negativos, né? Então, o único quadrante, né, do ciclo trigonométrico em que o seno e o cosseno dão valores negativos é no terceiro quadrante, tá bom? Que é justamente aqui. Aí nós procuramos aqui o ângulo que está associado, né? Que no caso vai ser justamente o ângulo de 60 graus, certo? Porque no ângulo de 60 graus, pessoal, ó, no ângulo de 60 graus, o seno vale raiz de 3 sobre 2, tá? Se a gente pensasse que fosse positivo, por exemplo, ó, e o cosseno 1 sobre 2, tá? O cosseno, se a gente pensasse positivo, seria 1 sobre 2, tá? Mas como ambos são negativos, então eles vão estar localizados bem aqui no terceiro quadrante, tá? Terceiro quadrante. Então o ângulo que está associado a 60 graus, né? Ou seja, π sobre 3 vai ser quem, ó? Seu ângulo de 240 graus, ou seja, 4π sobre 3. Beleza? Muito bem. Então no caso aqui, pessoal, ó, esse ângulo alfa, tá? Esse ângulo alfa aqui, na verdade, ele vale 240 graus ou 4π sobre 3, tá? Esse é o valor do ângulo alfa. Pronto, descobrindo o argumento, então agora a gente pode aplicar na forma trigonométrica, tá? A forma trigonométrica, tá? Que é essa mesma aqui, tá bom? A gente vai só substituir agora. Então, z vai ser igual ao módulo de z, tá? Que a gente encontrou aqui em cima, ó. Módulo de z deu 4. Então, a gente coloca 4, multiplica, né? O cosseno de alfa, ou seja, do nosso ângulo, no caso é 4π sobre 3, certo? Mais i vezes o seno de alfa, que é 4π sobre 3. Muito bem. Encontrando a forma trigonométrica, né? Agora a gente pode estar representando também geometricamente, tá? Então vamos aqui construir aqui o nosso plano complexo, né? Então vamos ter o seguinte: aqui nós temos o eixo imaginário, eixo real, né? Que é a origem, beleza. Agora pegamos o ponto, né, a qual o complexo está associado, que é justamente o ponto de coordenadas o quê? Menos 2, tá? Menos 2 aqui no eixo real, tá? Vai estar mais ou menos aqui, ó. Menos 2 aqui no eixo real. Então fica menos 1, menos 2, tá? Menos 2. E estender aqui mais um pouco, tá? E aqui o menos 2 é raiz de 3, né? Que é também um número negativo, né? Aqui no eixo imaginário, né? Então ele vai estar mais ou menos bem aqui, mais ou menos bem aqui, tá? Então, bem aqui vai ficar menos 2 raiz de 3, tá? E eles vão se encontrar mais ou menos aqui, ó. Nosso ponto a qual o complexo estará associado, ele vai estar mais ou menos aqui, tá? E esse segmento aqui, tá? E esse segmento aqui, digamos segmento OP, né? Que é o ponto P, vai ser de coordenadas o quê? Menos 2 e menos 2 raiz de 3. Tá, pessoal? Certo? E esse ângulozinho bem aqui, pessoal, ó, começa daqui, tá? Ó. Esse ângulozinho aqui
é o nosso ângulo alfa, que a gente encontrou, que vale justamente quanto? Que vale justamente 4π sobre 3, tá bom? Então, todo esse ângulo aqui, 4π sobre 3. Beleza, pessoal? Então, essa foi mais um exemplo, tá, de questão, como que a gente faz para encontrar aí a forma trigonométrica e também como que representa o número complexo aí na sua forma geométrica, tá? Espero que tenham gostado aí da resolução, galera. E qualquer dúvida aí, mandem mensagem, tá? Que a gente vai estar respondendo aí da melhor forma possível, tá? Então, até a próxima aula.